Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Meus amados, nós vamos ler um texto que está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, e vamos ler daqui o versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: sem mais, irmãos, despeço-me de vocês. Procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz, e o Deus de amor e paz estará com vocês. Amém? Vamos orar. Quero de uma maneira muito especial agradecer o Senhor, porque até aqui Ele tem me sustentado de pé, por pura graça e misericórdia. Hoje eu tive uma baixa de pressão muito grande. Não morri porque não tinha quem chorasse na hora, mas a pressão foi 9 por 5, e eu não tinha força nem para falar, e eu clamei ao Senhor e estou aqui. Glória a Deus por isso. Meus amados, a mensagem de hoje, ela é uma santa convocação da parte do Senhor para que cresçamos na graça e no conhecimento de Deus. Muitos no meio do povo de Deus, que já deveriam ser mestres, continuam carecendo do leite espiritual, dos rudimentos da fé. E eu tenho me impressionado muito com isso, e tenho clamado ao Senhor que Ele visite os corações de um modo vivo, de um modo especial. E o desejo do nosso coração hoje é aconselhá-los, como igreja, a um viver coerente com a palavra de Deus e a vocação para a qual fomos chamados. O servo de Deus não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Temos visto muito a proliferação de muitos que se dizem cristãos, tendo uma postura nos dias de culto e outras completamente diferentes lá fora. Precisamos rever as nossas posturas de fé e nos colocar diante do Senhor como fiscais, não da vida do outro, mas da nossa própria vida. Que hoje cada um de nós assuma um compromisso diante de Deus, de estar sempre se avaliando e deixando que o Espírito de Deus ministre aos corações. É impressionante como a gente tem muitas vezes, somos rápidos no gatilho para apontar os erros e as tortuosidades dos irmãos. E eu queria que hoje esse dedinho viesse assim, ó. O seu próprio dedo estivesse voltado para você. Os nossos dedos estivessem voltados para nós. O texto lido apresenta, na verdade, as palavras de despedida do apóstolo àqueles cristãos de Corinto. E Paulo aproveita a oportunidade para trazer conselhos oportunos àqueles irmãos, visto que a igreja passava por muitos problemas, especialmente de ordem relacional. Havia discórdias entre irmãos, divisões, disputas, dentre outras coisas. No versículo 5 deste capítulo, o apóstolo Paulo diz o seguinte: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Senão, é que já estáis reprovados. São palavras duras,
palavras que foram usadas naquela ocasião para aquela igreja específica, mas é uma palavra que tem se tornado extremamente oportuna para os cristãos de todas as épocas, ou para aqueles que se dizem cristãos. O apóstolo aconselha que aqueles irmãos amadureçam na fé, que todos nós possamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. É tempo de amadurecimento para todos nós. Muitos, repito, que já deveriam ser mestres, continuam, tanto naqueles dias passados quanto hoje, precisando de leite espiritual. Até quando seremos meninos da fé? Jesus está às portas. Estamos todos carecidos de um supletivo espiritual para resgatar o tempo perdido com o nosso igrejismo infrutífero. A igreja não é um museu de santos, mas um hospital de pecadores. Aqui nenhum de nós está pronto. Estamos todos em obras. Precisamos nos tornar alunos aplicados. Tem muito crente repetindo de ano, muito crente matriculado na escola da fé, repetindo de ano, uma vez após outra. Os que possuem a fé salvífica têm o Espírito Santo e produzem frutos dignos de arrependimento. Esses foram regenerados de fato, nasceram de novo da água e do Espírito, tornaram-se novas criaturas. Contudo, nem todos que estão arrolados no rol de membros da igreja visível fazem parte da verdadeira igreja de Cristo. É uma palavra dura? É. E é uma palavra para todos nós, e eu me incluo nisso. Eu não estou aqui subindo no púlpito me achando. Não, estamos todos nós em obras. Se não precisamos de um agir de Deus numa área específica, mas sempre há uma área específica que precisamos abrir passagem para que o Espírito de Deus entre e faça a obra. E um dos lugares menos visitados tem sido os nossos porões. O Espírito não vai fazer a obra sem que você abra a porta. Que reconheçamos, que confessemos as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, os nossos pontos de vulnerabilidade, e convidemos o Santo Espírito para que Ele entre ali e faça a obra que precisa ser feita. Quando eu leio uma palavra como esta, eu não sei vocês, mas eu estremeço. Tremo e temo ao olhar as posturas de muitos ditos cristãos que povoam nossos dias. Definitivamente a terra não é o nosso lugar. As palavras para descrever nossos dias são perplexidade e assombro. Eu não sei vocês, mas eu estou doidinha para ir embora para casa. A insensibilidade espiritual de muitos dos que lotam os templos em busca de bênçãos materiais é notória. E essa busca é uma busca infrutífera, porque tudo que essas pessoas buscam tão avidamente vai ficar aqui. Sepultura não tem gaveta, não tem cofre. E tudo aquilo que as pessoas tão avidamente têm buscado, sacrificado, inclusive relacionamentos familiares, nessa busca desenfreada pelo ter em detrimento do ser, só tem trazido peso para muitos ditos cristãos. A insensibilidade espiritual, eu quero repetir, de muitos dos que lotam os templos em busca dessas bênçãos, tem sido visível. Esses ouvem a palavra e continuam seguindo suas inclinações malignas. Isso mostra que nunca
nasceram de novo da água e do Espírito, o que é lamentável sob todos os aspectos. E como diz o apóstolo no versículo citado, se não é que já estáis reprovados. E aqui cabe um sonoro brado por misericórdia da nossa parte. E eu queria hoje passar uma tarefa para você. Que cada um examine-se a si mesmo. Para de olhar para o irmão. Para de olhar para a irmã. Para de emitir seus julgamentos em relação ao outro. Entra no teu quarto. Fecha a porta. E se ali tem um espelho, olha para esse espelho. E eu queria entregar a você a pessoa que você está vendo ou que você verá refletida no espelho. É com essa pessoa que você precisa se preocupar. É essa pessoa que você precisa cuidar. Em nome de Jesus. Que busquemos um avivamento real. Que possamos despertar para um caminhar de modo digno do Senhor nas mínimas coisas. A luta pessoal para não voltarmos às velhas práticas é grande e contínua. Enquanto do lado de cada eternidade, todos nós, indistintamente, estamos sendo preparados pelo Senhor. E se o Senhor chegasse hoje, será que nós subiríamos? É uma pergunta que não quer calar. E que nós possamos respondê-la na presença do Eterno. Nunca foi tão imperioso que os cristãos façam a diferença neste mundo árido. A aridez mundial é perceptível em várias áreas. Na moral, na ética, nos costumes, na espiritualidade, no senso de valores, na permissividade sem limites. Precisamos clamar por um aguaceiro do céu que remova tudo que não procede de Deus. Que o Senhor mande chuva de consciência da presença dEle aonde quer que estejamos. O tempo de brincar de ser crente acabou. A hora agora é séria demais. Temos visto com assombro acontecer um temporal cada vez mais intenso, mas de desonestidade, de intemperança, de malignidade nunca vistas. Que possamos atentar para os conselhos do apóstolo Paulo. Ele se despede daqueles irmãos, dando 4 conselhos para aquela igreja e mostrando a consequência da obediência a eles. Primeiro conselho: aperfeiçoai-vos, ou seja, amadurecer. É tempo de amadurecer. Aí eu quero citar outros textos. Salmos 18, 32, o Senhor diz através do salmista: Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Em João 17, 17, o Senhor diz: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou melhor, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Em Hebreus 13, 21, está escrito: os aperfeiçoe em todo o bem, para fazerem a vontade dele e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Aí vem o segundo conselho: consolai-vos. E aqui cabe uma observação para que você não vá consolar o irmão apontando o dedo, colocando o dedo em riste na cara do irmão. Abrace,
ore com ele, diga: estamos juntos, eu sei que sua luta está muito grande. Vocês não têm ideia do que essas palavras provocam num coração entristecido, ferido, angustiado de alma. Tem pessoas que nos abraçam à distância. Eu estou vivendo o momento mais difícil da minha vida, que para muitos é uma bobagem, mas para mim não é. O pior de todos os lutos que eu já passei é o luto que eu estou enfrentando agora. Mas haja gente a chegar para me dar receita para acabar com o meu luto. Eu digo: tu não tem nadinha para fazer em casa, não? Se tu não tem, vai para casa e ora por mim. Porque luto não é uma roupa que você tira e bota e veste de novo, não. Ficou um vazio que só pode ser preenchido a rigor pelo Senhor. Foram 45 anos de vida juntos, e era muito interessante porque a gente não precisava falar para saber o que o outro estava pensando. E não teve luto de pai, repito, de mãe, de irmão que passei, que chegasse nem perto da falta que meu marido me faz. Porque havia uma ligação tão estreita, que só a graça de Deus. Ficar em pé aqui, no dia do sepultamento, fazer a cerimônia fúnebre, não foi na minha força, foi na força do Senhor. E se não fosse o Senhor que tem estado ao nosso lado, ao meu lado, eu já estava na nossa Tamarineira. Para quem não é daqui, Tamarineira é um lugar, virou um bairro, mas é sinônimo de hospital psiquiátrico. Eu já estaria na Tamarineira, da Tamarineira para dentro, 3 dias de viagem, atirando pedra. Mas eu glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês, pelas mensagens, pelo carinho, pelo respeito, por tudo que o Senhor tem feito através de vocês, e vocês nem sabem. E muitas vezes, essa presença, muitas vezes, sem dizer uma palavra, é uma presença que me abraça. E eu quero, de público, agradecer a vocês. E quando o segundo conselho é: consolai-vos, em 1 Tessalonicenses 4,18, o apóstolo diz: consolem-se uns aos outros com estas palavras. Ou seja, sejam sensíveis à dor do outro, a dor que não dói em você. E tem sido muito comum as pessoas dizer: se eu fosse você, mas você não é. Sou eu e um violeiro repentista, a resposta está na ponta da língua. Se eu fosse você, fazia isso, fazia aquilo, eu ia para não sei para onde. Eu digo: eu vou para onde? Porque o que a gente está discutindo aqui é tudo que mora aqui dentro. E que nós precisamos ser benignos e compassivos com a dor que não dói na nossa carne. Aí vem o terceiro conselho: sede do mesmo parecer, ou seja, andai em unidade. Em Efésios 4, 3 e 13 diz o seguinte: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O maior tesouro pelo qual vale a pena lutar é a plenitude de Cristo em nossos corações. Aí vem o quarto conselho: vivei em paz. Nunca se viu tanto litígio no meio do povo de Deus. Eu estava compartilhando com as irmãs
que uma mãe de uma outra comunidade veio me procurar, num desespero muito grande, porque o filho descambou da igreja e saiu e ela não sabe o que fazer. Eu digo, eu sei o que é que você tem que fazer: orar. Não há nada que você possa dizer a esse filho criado dentro da igreja que ele já não saiba. Então recua, entra no teu quarto, fala com teu pai que ouve em secreto, e teu pai que ouve em secreto recompensará. E eu disse a ela, eu disse, olha minha irmã, agora ao orar, ao entregar, não é para você dizer a Deus o que ele tem que fazer, não, porque o Senhor sabe exatamente como fazer para chegar naquele coração. E seja como for, que a sua oração, ao final dela, você já esteja dizendo amém ao Senhor, para a forma, para o jeito, para o modo como o Senhor vai fazer. Aí, seguindo esse raciocínio, encontramos Romanos 12, 18, Paulo dizendo, façam todo o possível para viver em paz com todos. Paz com Deus. Romanos 5, 1 e 2, ele diz, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Que haja paz no proceder. Em 1 de Pedro 3,11 ele diz, afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança, ou seja, insista. E paz, do ponto de vista bíblico, não é a ausência de dificuldades ou problemas, é a presença do príncipe da paz em nosso coração, inundando nossos porões. Eu proponho que vocês, repito, façam uma grande faxina nos seus porões. Quanta coisa ali dentro precisa ser tirada de lá, ser confessada ao Senhor, e deixar que o sol da justiça ilumine os porões das nossas almas, e que o Senhor encontre receptividade nos nossos corações. Paz em meio às tribulações da vida. João 16:33 diz, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus falando, tenham ânimo. Se o Senhor venceu o mundo, venceu para nos habilitar a vencer. O que é que essa breve meditação pode nos ensinar nesse primeiro domingo do mês? E eu estava me lembrando de que o nosso Deus é um Deus de oportunidades. E Ele colocou dias, meses e anos estrategicamente para que tenhamos oportunidade de muitos recomeços, enquanto do lado de cada eternidade estamos sempre recomeçando. E eu insisto mais uma vez, clamem ao Santo Espírito para que Ele venha nos seus porões, nos nossos porões. Mas essa é uma oração pessoal, é uma oração particular, que o Senhor nos faça enxergar aquelas coisas que precisam ser mudadas. E eu já contei esse fato que eu vou me referir agora, na jornada de caminhada com meu marido. Uma das batalhas mais difíceis foi a vitória sobre o alcoolismo, a vitória dele sobre o alcoolismo. E era uma coisa impressionante, porque às vezes mulher não se contém e quer falar. E um dia ele apontou o dedão assim para minha cara e disse, você está proibida de falar na bebida.
Eu digo, perfeitamente. Quem mais obedeceu fui eu. Mas ele não me proibiu de falar com o Senhor. Minha gente, era meio litro de vodka pura por dia. Até aquele dia em que, depois de clamar muito, apresentar muito aquela situação ao Senhor, eu chego no frigorífico, ele me esperou chegar. Quando eu apontei na esquina, ele despejou o conteúdo da vodka no copo, encheu o copo e me esperou, e veio me esperar na porta. Aí pegou aquele copo e disse assim: este é o último copo de vodka que você vai ver na minha mão. Glória a Deus. E jogou fora. Não bebeu. Morreu e não bebeu mais. Assim como a bebida, tem muitas outras áreas que precisam ser visitadas pelo Espírito de Deus. Que o Senhor, Ele fale aos nossos corações. O povo de Deus precisa fazer a diferença no mundo árido. Precisa ser sal, luz e perfume. Mesmo que ninguém conhecido esteja nos vendo, somos observados por homens e por anjos. Tanto anjos eleitos quanto anjos caídos. E esses últimos são a grande torcida contra, esperando a nossa queda. Não se iludam. A obediência aos conselhos paulinos de buscar o amadurecimento espiritual, de consolar uns aos outros, de andar em unidade, viver em paz em todas as circunstâncias, nos leva à consequência ou ao desfrute da promessa de Deus que diz: e o Deus de amor e de paz estará convosco. Eu quero deixar mais uma vez uma pergunta retórica: quem somos nós quando ninguém conhecido humanamente está vendo? Que nós possamos responder de modo sóbrio, de modo vivo a essa pergunta, mas responder não para mim, para o Senhor. E eu proponho que todos nós, a começar de mim, façamos essa pergunta retórica. Que o Senhor aplique essa porção da palavra aos seus corações, em nome de Jesus Cristo. Amém.